Nas primeiras horas da manhã de sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, bombas choveram sobre a cidade afegã de Cabul. Mais uma vez. Desta vez, não eram pilotos americanos, russos ou chineses no comando. Em vez disso, os aviões de guerra que rugiam sobre Cabul vieram do Paquistão e chegaram para enviar uma mensagem ao governo talibã que estava no poder. Se vocês nos atacarem novamente, haverá um preço alto a pagar. Nas horas que antecederam o bombardeio, o Talibã afegão havia lançado um grande ataque através da fronteira paquistanesa, usando equipamentos deixados pelos Estados Unidos há poucos anos. As informações da zona de combate ainda chegam, mas já é claro que o número de mortos será de dezenas ou até centenas. Segundo o Paquistão, o Afeganistão deixou de ser apenas um estado governado por um governo islâmico radical. Tornou-se um fantoche da Índia e o Paquistão vai lidar com isso em uma guerra aberta. Morte na linha Durand. Ao começarmos o episódio de hoje, que é muito urgente, gravando isso bem cedo na manhã de sexta-feira, precisamos incluir um aviso. Tudo o que discutimos neste episódio está correto de acordo com o nosso conhecimento e capacidade. Até às 9 horas da manhã, horário local de Cabul, em 27 de fevereiro, embora este episódio vá ao ar o mais rápido possível, obviamente haverá um pequeno atraso entre o momento em que foi gravado e o momento em que será lançado. Portanto, se algo importante aconteceu nesse meio tempo, não será abordado nesse intervalo. Agora, a batalha que começou há poucas horas, no momento em que escrevo, aconteceu em um momento e local escolhidos pelo Afeganistão. Por todos os indicadores externos, o ataque do Afeganistão foi uma emboscada. Ou, como vamos discutir, o Afeganistão pelo menos acreditava que estava emboscando seu vizinho em um ataque coordenado. Em várias províncias ao longo da linha Durand, combatentes afegãos invadiram o Paquistão, dominaram e bombardearam postos de controle e atacaram postos avançados paquistaneses. Para entender por que o Afeganistão atacou, é preciso voltar aos ataques aéreos que o Paquistão realizou em solo afegão no início da semana. O Paquistão é uma nação definida por agitação interna no século XXI. Apesar de seus robustos serviços de inteligência, arsenal nuclear e um exército que domina o governo, o Paquistão enfrenta grandes dificuldades contra as insurgências em sua fronteira. Essas insurgências e sua história recente merecem uma longa discussão à parte, e se você estiver interessado nessa discussão, bem, já publicamos um episódio sobre isso há algumas semanas. Confira para saber mais. Mas a insurgência que precisamos conhecer para o propósito de hoje é o Talibã paquistanês. Apesar de o Talibã paquistanês afirmar agir independentemente do Talibã afegão, ele aproveita totalmente a fronteira porosa entre os dois países e conta com o apoio da população de etnia Pashtun. Em ambos os lados da linha Durand, o Talibã paquistanês realiza frequentes atentados suicidas e outros ataques contra alvos em todo o noroeste do Paquistão, especialmente alvos que representam o Estado paquistanês, como soldados e policiais. O Paquistão acusou o Afeganistão e principalmente a Índia de financiar e apoiar diretamente o Talibã paquistanês para desestabilizar o Estado e espalhar caos em suas comunidades. Os ataques do Talibã paquistanês aumentaram dramaticamente nos últimos anos e o Paquistão tem estado em alerta máximo recentemente após uma série de atentados e emboscadas do Talibã paquistanês e de várias outras insurgências separadas. Novamente, é uma história mais longa do que temos tempo para cobrir no episódio de hoje. Mas, como parte do esforço do Paquistão para combater a ameaça insurgente do Talibã paquistanês especificamente, o Paquistão realizou uma série de ataques aéreos. Na manhã de domingo, 22 de fevereiro, esses ataques aéreos não atingiram o território paquistanês, mas sim o território afegão, e de acordo com Islamabad, foram um sucesso retumbante. A mídia estatal do Paquistão relatou cerca de 80 militantes mortos em ataques a esconderijos usados pelo Talibã paquistanês na fronteira. Já o Afeganistão apresentou outra versão dos fatos. Segundo o Ministério da Defesa do Afeganistão, o Paquistão atacou áreas civis, como casas e uma escola religiosa, sem ligação com o Talibã paquistanês. Segundo o Afeganistão, o Paquistão matou dezenas de pessoas, incluindo mulheres e crianças. O Afeganistão chamou o embaixador do Paquistão para protestar contra os ataques e prometeu retaliação, afirmando ser dever do governo afegão, segundo a Sharia, defender seu território. Em retrospecto, parece que o Paquistão levou a ameaça de retaliação bastante a sério.
Na semana seguinte, o Paquistão sofreu uma onda de ataques insurgentes, principalmente contra policiais e serviços de emergência. Mas Islamabad claramente antecipava que coisas piores estavam por vir. Um ministro paquistanês disse à imprensa na quarta-feira que o país reforçava a segurança regional e prendia dezenas de supostos militantes. Abre aspas. Nossas forças estão em alerta máximo para enfrentar qualquer ataque. Na terça-feira, soldados do Paquistão e do Afeganistão trocaram tiros na fronteira enquanto a inteligência paquistanesa emitiu alertas internos. Um aumento nos ataques terroristas contra civis era considerado altamente provável. O Paquistão reiterou sua crença nas profundas conexões entre as operações do Talibã paquistanês, o governo do Talibã afegão e os serviços de inteligência da Índia, a arquirrival do Paquistão. Como de costume, tais acusações não foram sustentadas por novas evidências conclusivas de ligação direta. Foi nesse contexto de tensões crescentes que o Talibã afegão e seu exército lançaram sua série surpresa de ataques transfronteiriços, começando tarde da noite na quinta-feira, dia 26. De acordo com vídeos que chegaram às redes sociais globais, as forças afegãs mobilizaram colunas de veículos blindados, incluindo o que pareciam ser veículos fabricados nos Estados Unidos que teriam sido capturados durante a retirada americana do país em 2021. Vídeos e fotos mostraram tropas afegãs usando lançadores múltiplos de foguetes na linha de frente e disparando rajadas pesadas em arco contra alvo desconhecido. O governo afegão anunciou o início da operação logo após ela começar, apresentando-as como, abre aspas, resposta a repetidas provocações e violações de círculos militares paquistaneses. Mas quase assim que a ofensiva começou, e muito antes da névoa da guerra começar a se dissipar, uma coisa ficou muito clara. O Afeganistão e seus líderes do Talibã haviam calculado mal. E agora, antes de entrarmos em todas as maneiras pelas quais o Talibã pode ter pisado na bola, desta vez, precisamos interromper nossa importante cobertura geopolítica e inserir um pouco de autopromoção descarada. Se você está aprendendo com este episódio e quer ver mais do nosso trabalho, acesse nosso serviço de assinatura Premium Warfronts. Lá no Warfronts, nossa equipe aprofunda ainda mais nos conflitos globais, na geopolítica e nas influências ocultas que moldam o nosso mundo. Os assinantes do Front têm acesso exclusivo a 2 episódios Premium toda semana, além de todo o nosso catálogo de artigos com jornalistas premiados e especialistas do mundo todo. A assinatura custa $5 mensais ou 50 por ano e nos ajuda a manter a independência e ampliar o conteúdo gratuito no YouTube. Ao conferir o Warfronts, inscreva-se gratuitamente na nossa newsletter Warfronts Weekly e receba atualizações por e-mail 2 vezes por semana. E todas as histórias em evolução que estamos acompanhando agora, voltando à violência entre Afeganistão e Paquistão e ao lamentável erro de cálculo do governo afegão. Marcha para o cemitério. Como qualquer estudante de história mundial já sabe, há um nome para o Afeganistão que foi conquistado com sangue: o Cemitério dos Impérios. Embora grandes exércitos, antigos e modernos, tenham fracassado repetidamente ao tentar conquistar o Afeganistão, isso não quer dizer que o país vença todas as batalhas. Na verdade, a versão atual teria muita dificuldade em levar a melhor em qualquer luta contra qualquer um de seus vizinhos. Suas forças de combate são aguerridas, mas mal equipadas e com poucos recursos. Quem se juntou após o Talibã tomar o país costuma ser mal treinado e inexperiente. Embora não possamos culpar o Afeganistão, que não tem saída para o mar, por não ter uma marinha, o país também possui uma força aérea muito pequena, ineficaz e que na maior parte do tempo fica em terra. A maioria dos veículos blindados pesados em terra são equipamentos americanos deixados por Washington por não serem valiosos, ou itens dignos de museu militar. A ideia de cemitério dos impérios vem da pura impossibilidade de enfrentar um inimigo que trava uma guerra assimétrica e de guerrilha no interior do Afeganistão. Mas esse não foi o tipo de ata que o Afeganistão tentou recentemente contra o Paquistão. O Afeganistão preferiu concentrar suas forças e buscar o máximo domínio em um ataque convencional. Isso, no entanto, é o que poderíamos descrever generosamente como um erro estratégico de cálculo.
Porque, embora o exército do Paquistão não esteja exatamente no nível, digamos, dos Estados Unidos ou da China, ou mesmo de uma nação em guerra como a Ucrânia, ele está muito acima do Talibã em uma guerra convencional. O Paquistão mostrou essa realidade claramente nos recentes confrontos de fronteira com seu vizinho há poucos meses. Logo após o início do ataque do Afeganistão, o Paquistão voltou a demonstrar sua superioridade. Como já dissemos, os relatos da região ainda são vagos. Parece que forças afegãs ou unidades do Talibã paquistanês tomaram vários postos avançados e pontos de controle do Paquistão. A retaliação não tardou. Enquanto os combates seguiam, soldados paquistaneses iniciaram contraofensivas locais em certas áreas de combate, usando sua artilharia e lançadores de foguetes. Outras aeronaves paquistanesas surgiram rapidamente na linha de frente, lançando munições pesadas sobre as forças afegãs em avanço. Apesar de porta-vozes militares afegãos e paquistaneses costumarem inflar o número de inimigos mortos, o ministro da Informação do Paquistão afirmou: dentro de poucas horas após o início do ataque afegão, que 9 posições afegãs haviam sido tomadas, 27 foram destruídas e pelo menos 133 combatentes do Talibã afegão já haviam sido mortos. O Afeganistão, aliás, afirmou durante a madrugada que já havia matado até 55 soldados paquistaneses e levado 23 de seus corpos de volta para o Afeganistão. Enquanto outros soldados paquistaneses foram capturados, cada lado rejeitou a contagem de baixas do outro como uma falsidade. Em retrospecto, o Talibã afegão enfrentava mais obstáculos do que apenas não entender a diferença militar entre eles e o Paquistão. Com o Paquistão em alerta máximo nos dias anteriores, prevendo um grande ataque terrorista ou retaliação, as forças paquistanesas pareciam prontas para responder rapidamente e iniciar uma contraofensiva em poucas horas. O Paquistão respondeu rapidamente com guerra cibernética, derrubando a infraestrutura de comunicações militares do Talibã em um grande ataque distribuído de negação de serviço, sufocando as funções digitais militares do Afeganistão. O pior, porém, foram os ataques aéreos, realizados com tanta rapidez e eficiência que parecia que o Paquistão já havia planejado tudo em detalhes. O Paquistão lançou 2 ataques aéreos consecutivos contra a capital afegã, Cabul. É como se Islamabad parece ter focado na maior base militar da cidade e mirado em grandes estruturas que se acreditava armazenarem munições ou veículos de combate. A Força Aérea do Paquistão afirmou ter destruído 2 quartéis generais de brigada na cidade nos ataques, mas ainda é cedo para uma verificação externa no local. O Paquistão atacou uma base militar em Kandahar, onde sua força aérea afirmou destruir um quartel-general de corpo de exército, um de brigada, uma base logística e um depósito de munições. Uma última base militar foi atingida em Paktia. Enquanto isso, imagens duvidosas geradas por IA circularam após os ataques, alegando mostrar um F-16 paquistanês abatido. Nossa equipe pôde afirmar de forma bastante conclusiva que quem criou aquelas imagens precisa estudar um pouco mais sobre como realmente são tanto os F-16 quanto acidentes de avião. Até agora, o Paquistão não perdeu ativos aéreos até esta gravação. Os ataques paquistaneses no Afeganistão parecem ter encerrado a violência, ao menos por enquanto. Islamabad, no entanto, não parece ter terminado. Segundo os líderes militares do país, as ações realizadas nas noites de 26 e 27 foram apenas o início de uma nova operação militar lançada recentemente. Conforme afirmou online o ministro da Defesa do Paquistão ao Afeganistão, agora é guerra aberta, guerra entre nós e vocês. O exército do Paquistão não veio de além-mar. Somos seus vizinhos, conhecemos todos os seus detalhes. Os objetivos exatos do Paquistão na nova operação militar não estão claros, mas o objetivo geral é evidente: reduzir ou eliminar a ameaça à segurança do Paquistão vinda da fronteira afegã, conforme a interpretação declarada pelo próprio Paquistão. Vindo daquela direção, não faz muita diferença distinguir entre o Talibã paquistanês, o Talibã afegão ou até mesmo a suposta mão oculta da Índia. Em conflitos futuros, é improvável que o Paquistão hesite em atacar diretamente o Talibã afegão. A força da resposta do Paquistão e a óbvia disparidade nas capacidades militares entre Islamabad e Cabul levantam uma questão maior.
O que diabos o Talibã afegão estava pensando ao lançar um ataque como esse? Claro, aqui no War Fronts, nossa equipe tem dificuldade em se colocar no lugar de líderes talibãs reais, mas não somos os únicos que seguem fazendo essa pergunta. Como especialistas internacionais já apontaram, essa não era uma luta que o Talibã pudesse vencer. A menos que queiram provocar conflito, declarar vitória de qualquer forma e torcer para que os cidadãos não percebam. Analistas e a mídia do Paquistão culparam a Índia pelo ataque afegão, mas essa explicação é insuficiente. Afinal, se a Índia quisesse usar o Talibã afegão contra o Paquistão, seria estranho fazer isso dessa forma específica, ordenando um ataque frontal total quando o Paquistão já estava pronto para a má luta. Embora exista uma possível explicação oposta de que o Paquistão de alguma forma provocou o Talibã afegão a atacar de uma maneira que fosse favorável ao Paquistão. Não temos informações sobre como o Paquistão teria feito isso. Quanto ao que vem a seguir, os primeiros relatos sugerem que tanto o Paquistão quanto o Afeganistão acreditam que o pior ainda está por vir. No interior do Afeganistão, campos de refugiados e comunidades estão sendo evacuados, enquanto o governo do Paquistão usa a polícia local para organizar o deslocamento em massa de civis para áreas mais seguras. Alguns líderes afegãos já perceberam que deram um passo maior que a perna, com um funcionário pedindo ao Conselho de Segurança da ONU que intervenha e pressione o Paquistão para reduzir a tensão. Combatentes do Talibã teriam começado a recuar de áreas vulneráveis, onde sabem que correm o risco de serem rapidamente dominados. Neste momento, o ímpeto no campo de batalha está claramente com o Paquistão, onde agora Islamabad terá que tomar uma difícil decisão de recuar. Uma vez que se compromete com uma nova operação militar e um estado de guerra aberta, corre o risco de sofrer uma grande perda de prestígio diante de seus apoiadores, no momento em que a nação acabou de ser atacada. Mas, se mantiver o atual rumo e aumentar as hostilidades contra o Afeganistão, o Paquistão pode cair na mesma armadilha em que muitos exércitos estrangeiros já caíram. O Afeganistão não é o cemitério dos impérios por alguma habilidade de travar guerra em solo alheio, mas sim porque se torna o cemitério dos impérios. Quando forças estrangeiras enviam tropas e máquinas de guerra ao Afeganistão, acreditando em vitória fácil. Para o bem de todos que ficariam presos nessa guerra, só podemos esperar que Islamabad e Cabul encontrem uma forma de reduzir as tensões antes que a situação piore. Obrigado por assistir.